CBN Vale, primeira edição. Nosso próximo convidado, Eduardo Pastore, advogado trabalhista e consultor da FEComércio SP, vai conversar conosco aqui na CBN. Eduardo Pastore, muito obrigado pela atenção com a CBN, é um prazer tê-lo conosco, muito bom dia. Bom dia, Fernando. Eu que agradeço o convite. Eu falei aqui a respeito de um evento no FEComércio em São José, marcado para amanhã, às 18h30, com a participação, palestras esclarecedoras. Conte um pouco, fale um pouco sobre este evento que acontece amanhã, Pastore. Sim, nós vamos nos encontrar com os sindicatos para falar justamente aquilo que você já colocou aqui, um pouco sobre a questão da reforma trabalhista, o que o governo atual está pensando em reformular. Eu sempre digo aqui, reformar a reforma. Como é que vai ficar, caso haja essas mudanças, como é que isso fica, sob o ponto de vista da operação da empresa? Falar um pouco sobre o trabalho, os pontos da reforma trabalhista que estão na mira das mudanças, o princípio do negociado sobre o legislado, contrato intermitente, a importância também das negociações coletivas. Todos esses temas nós vamos estar abordando, eu, doutor Paulo Igor, amanhã, com os sindicatos, tentando dar um panorama geral daquilo que se espera que mude, inclusive falar um pouquinho também daquilo que já mudou da reforma trabalhista dentro do Supremo Tribunal Federal e dar uma visão geral para os sindicatos e principalmente para as empresas entenderem como aplicar o que está na reforma trabalhista com segurança jurídica. Então, esse que é o objetivo do nosso encontro amanhã. Logicamente, a gente sabe, né, que quando se fala de reforma trabalhista, tem o interesse dos dois lados, né, de quem é o comerciante, de quem é o empreendedor, o empresário, e de quem é o trabalhador, né, o trabalhador que fica sempre preocupado e, logicamente, buscando ali, por parte, né, destas possíveis mudanças, uma melhor qualidade, mais benefícios. Nós tivemos a reforma trabalhista, você me corrija se eu estiver errado, foi no final do governo do Michel Temer, né? Exatamente. Foi em 2017, né? 2017. De lá para cá, muito se falou a respeito, né, da reforma trabalhista. Na visão da FEComércio, na visão do SINComércio, o sindicato aqui de São José dos Campos, esta nova proposta, estas novas ideias, quais são os pontos que ainda estão em discussão e que ainda merecem uma atenção especial no entendimento da parte empreendedora, que é relativamente, né, contra determinada situação, ou, por enquanto, tudo é possível de entendimento? Pastore? Nós temos dois universos aqui, Fernando, de mudanças, de discussão da reforma trabalhista. Aquilo que está dentro do Supremo Tribunal Federal e que desde 2017 foi judicializado e já mudou, né? Então, quando o Supremo Tribunal muda, não tem jeito, tem que obedecer e fim de papo. E temos também agora um outro movimento de mudança que é feito através do Executivo, do governo federal. Dentre essas mudanças que estão sendo propostas aqui, uma nos preocupa bastante, é mudar a lei da terceirização. Você sabe que a lei da terceirização foi um grande ganho da reforma trabalhista, mudando várias coisas, né, inclusive aumentando os direitos dos trabalhadores terceirizados, dando vários benefícios para os trabalhadores terceirizados, mas principalmente retirando aquela discussão, Fernando, da atividade fim e atividade meio, porque antes de 2017, da reforma trabalhista, você não podia terceirizar a atividade fim da sua empresa. A pergunta que se fazia é o seguinte: o que é a atividade fim da empresa? Ninguém sabia. Então, quando isso era judicializado, cabia ao juiz do trabalho dizer se você terceirizou certo ou não. Isso trazia uma grande insegurança jurídica, porque se você empresário, entendesse que está terceirizando o certo, tudo certinho, de repente o juiz, depois de 3, 4 anos numa ação trabalhista, vem e fala assim: olha, não terceirizou corretamente, aquela terceirização que você fez, ele anulava tudo, e você tinha que contratar aqueles trabalhadores como se fossem seus trabalhadores diretamente. Então, isso causava uma grande insegurança jurídica. Pois bem, a terceirização voltou para a pauta de discussão desse governo, que quer mudar e voltar para a questão da atividade meio e atividade fim.
Isso nos parece que causa de novo, nós vamos enfrentar, caso haja essa mudança, uma grande insegurança jurídica, e isso nos preocupa, em especial para o comércio, serviço e turismo, que nós sabemos que terceiriza muito. Nós tivemos um grande avanço com essa legislação. Se nós tivermos uma mudança agora, dessa forma, voltando para aquilo que já existia antes, nós vamos voltar para a insegurança jurídica. Este ponto, Fernando, nos preocupa, em especial, de tudo aquilo que está sendo discutido com relação à reforma trabalhista. Agora, sabemos também que para você mudar uma lei, para você mudar a lei da terceirização, você tem que ir para o Congresso. E no Congresso Nacional, a discussão é um pouco diferente, porque lá você tem um ambiente democrático, aberto, você pode colocar seus argumentos e a gente pode colocar os nossos, mostrando que não se deve mexer em absolutamente nada com relação à terceirização. E logicamente, o Pastore tem um conhecimento e a gente sabe do trabalho que é realizado, né, por todos que estão envolvidos de forma direta na questão do comércio, do empresariado, as próprias empresas. A gente sabe que durante um determinado período nós tivemos muita dificuldade de negociações entre trabalhadores e patrões, né? A gente pode colocar desta forma. E aí, com a reforma trabalhista e também com a pandemia, o quadro no nosso país ele mudou completamente. O surgimento de MEIs, né, foi algo espantoso, um número substancial de pessoas que buscaram a abertura da sua própria empresa, a gente pode colocar desta forma. E estas MEIs, elas estão agora já encaixadas em um processo que relativamente vem dando certo. A relação patrões e trabalhadores, ela está desgastada, ela está mais fácil? Como é que está a relação, você que vive o dia a dia dessa questão, Pastore? Olha, Fernando, depois da reforma trabalhista, a relação entre patrões e empregados melhorou muito. Principalmente porque a reforma trabalhista estabeleceu, por exemplo, eu só vou citar um exemplo, no artigo 611-A da CLT, que a reforma trabalhista trouxe de novidade, mostrou lá quais são os direitos que você pode negociar diretamente com os trabalhadores e também através das negociações coletivas. E no artigo 611-B, deixou claro quais são os direitos que você não pode negociar de forma alguma. Então, são direitos que são proibidos de negociar. Essa lista, Fernando, que ela é taxativa, ela nos trouxe muita segurança jurídica para, inclusive, você negociar direitos individualmente com os seus empregadores, coisa que antes não tinha da reforma trabalhista. A questão do banco de horas, reduzir a jornada de 1 hora para meia hora do intervalo do almoço. Então, o teletrabalho, lá você tem vários direitos que você pode negociar individualmente. Isso daí fez com que o ambiente de negociação, tanto individual quanto coletiva, tivesse uma melhoria muito grande com a reforma trabalhista. Ou seja, para responder a sua pergunta de uma maneira mais objetiva, Fernando, a reforma trabalhista trouxe não só segurança jurídica, ela trouxe o que se chama de pacificação social. Ela conseguiu harmonizar as relações capital-trabalho de modo que as empresas puderam trabalhar com mais previsibilidade e mais segurança, porque sabem o que pode negociar, o que não pode, só nesses exemplos que eu citei aqui. E, por outro lado, os trabalhadores também ficam mais seguros, porque eles sabem os limites das negociações, ele sabe que ele não vai ter os seus direitos aviltados, porque a lei proíbe você negociar tudo. Então, essa evolução, Fernando, foi muito importante com a reforma trabalhista. E a questão dos microempreendedores individuais, eles vieram um pouco antes da reforma trabalhista, mas estão num contexto também muito positivo, porque é mais um exemplo de regulamentação desta relação. Você traz esses trabalhadores para a formalidade, enquanto empreendedores, eles acabam contribuindo para a Previdência Social, podem contratar um empregado, inclusive, com CLT, com todos os direitos da CLT, ou seja, é mais um exemplo daquilo que está dando certo, daquilo que a gente precisa estimular, daquilo que o empreendedor precisa, segurança jurídica para contratar e não ficar vivendo essa coisa toda. Você sabe que nas relações de trabalho aqui no Brasil, o que reina é a insegurança jurídica, imprevisibilidade, né? A reforma trabalhista, tanto a reforma trabalhista quanto a questão das MEIs, trouxe realmente aquilo que o empresário precisa, sossego para poder investir bem no seu capital humano, gerar empregos e não ficar discutindo a sua relação dentro dos tribunais do trabalho.
Ele não pode ficar na frente do juiz do trabalho. Empresário, atividade fim do empresário não é contratar advogado e ficar na justiça do trabalho discutindo se ele fez certo ou não alguma coisa. É ele fazer o que está na lei, que tem previsibilidade, e empreender. O pastor, e a gente sabe, e tem essa visão, logicamente, das entidades que são ligadas ao empresariado, ligadas ao empreendedor, mas temos também a visão do setor trabalhista. A gente já ouviu, e aqui na CBN, sempre conversando com pessoas ligadas a sindicatos de trabalhadores, né, de que a reforma trabalhista ela trouxe uma precarização do trabalho, em alguns pontos aí que você citou, a facilidade de uma negociação, mas no entendimento do sindicato, os trabalhadores saíram relativamente enfraquecidos, né, com as reformas trabalhistas de 2017. E você já citou nessa conversa a questão do trabalho intermitente, que seria algo que está sendo solicitado pelos trabalhadores, o fim do trabalho intermitente. Para quem não tem conhecimento, o que é o trabalho intermitente, pastor? Trabalho intermitente foi uma grande evolução da reforma trabalhista. O trabalho intermitente acontece quando você precisa contratar o trabalhador por algumas horas determinadas para fazer um serviço determinado. Você paga por aquelas horas, depois, quando ele não está mais trabalhando, você não paga mais nada. E ele pode contratar dessa maneira com vários outros empregadores. Antes do trabalho intermitente, Fernando, esses trabalhadores que trabalhavam dessa maneira, que tinham que trabalhar por hora, por um projeto bem curtinho, eles não tinham direito nenhum. Eles estavam no trabalho precário, eles estavam sem nenhuma proteção. Depois da reforma trabalhista, que veio regulamentar o trabalho intermitente, colocando todos os direitos trabalhistas para esse trabalhador, que estão na CLT e na Constituição, houve uma dignificação desse trabalhador. Ele passou a ter direito do fundo de garantia, 13º, hora extra, tudo aquilo que ele não tinha antes da reforma trabalhista. Então, por quê? Porque ele é empregado, porque o trabalhador intermitente é empregado. Então, o que eu sempre coloco, Fernando, é o seguinte: quando alguém diz que o trabalho intermitente precarizou, é importante a gente perguntar no quê? Porque o que nós escutamos muito é assim, olha, precarizou o trabalho intermitente, só quando você pergunta no que precarizou, quem disse isso, quem afirma que precarizou, não consegue apontar onde. Não só não precarizou o trabalho intermitente, como é o que eu coloquei aqui, trouxe mais dignidade, trouxe mais proteções para esses trabalhadores que estavam antes realizando esse tipo de trabalho de uma forma muito precária. Só vou citar um exemplo aqui no Porto de Santos. Quando o navio chegava, você tinha os hotéis que precisavam desses trabalhadores para atender a demanda dos turistas que chegavam nos hotéis. Agora você pode contratar como trabalho intermitente nos restaurantes, às vezes uma coisa pontual, nas casas de show, esses eventos grandes, essas feiras, você pode contratar de uma forma intermitente, pagando o salário mínimo proporcional, pagando todos os direitos trabalhistas, ou seja, não há que se falar aqui, Fernando, em qualquer precarização das relações de trabalho, sob o ponto de vista do trabalho intermitente. Pelo menos você lendo na lei, e na prática você não consegue encontrar nenhum ponto de precarização das relações de trabalho nesta modalidade que foi trazido, mais uma vez aqui, só para reforçar, pela reforma trabalhista. Isso foi um avanço, não foi um retrocesso. Perfeito. O pastor, e para a gente só, antes de falar um pouco mais a respeito do evento amanhã e convidar o interessado em participar do evento que está programado para amanhã aqui em São José, essa questão da reforma trabalhista está em discussão no governo ainda? Tem prazo, tem definição? Como é que você está observando e quais são as informações que você tem sobre a reforma da reforma, pastor? Na verdade, o governo criou alguns grupos de trabalho, né, para poder discutir a questão da reforma trabalhista. Então, está começando a discussão agora. Esses grupos vão se reunir, um grupo tripartite, empregado, empregador e governo, e vão discutir os pontos que o governo entende que são importantes serem mudados aqui. Como eu coloquei para você, está também em pauta o trabalho intermitente, a terceirização, a tal da ultratividade, que é a questão que envolve a questão das negociações coletivas. Isso tudo está dentro desses grupos de trabalho que iniciam as suas conversas agora, e nós vamos ver como é que isso vai evoluir. Nós estamos, para responder a sua pergunta, no início da conversa aqui, naquilo que se refere à proposta da reforma da reforma.
E essa questão também, né, começa a discussão, aí tem todo um prazo, se não me engano, até eu ouvi algo parecido, são 90 dias, né, para se chegar a uma conclusão, para depois a gente ter a apresentação das propostas, isso. É isso, né, aí. Numa negociação entre as partes, né, tanto trabalhadores como... É isso aí. Ô, pastor, então vamos lá. Amanhã nós temos esse evento aqui em São José dos Campos, programado para as 18h30, no Sindicato do Comércio Varejista. Você estará aqui presente. Quem mais participa do evento, pastor? Junto com o doutor Paulo Igor, nós temos advogado também do sindicato local, temos mais temos uma mediadora, uma pessoa que vai mediar o evento, onde nós vamos discutir, Fernando, como já colocou aqui, os temas da reforma trabalhista, e vai ser, na verdade, um bate-papo, onde nós vamos abrir. Eu vou cuidar desses temas mais do que eu te coloquei aqui. O doutor Paulo Igor, ele vai falar um pouco sobre a importância das negociações coletivas, como é que isso está dentro, inclusive as mudanças que o Supremo Tribunal Federal fizeram um pouco recentemente sobre as negociações coletivas, e nós vamos estar conversando com todos aqui, e depois abrir para perguntas, para respostas, iniciando às 6h30, indo provavelmente até umas 7h30, 8 horas da noite. E com relação aos participantes, como é que está a participação? Está uma participação boa. Nós tivemos já 140 ou 150 inscritos por um evento acontecendo no final da tarde, começo da noite, né, Fernando? Numa terça-feira. É muito boa a frequência, os sindicatos todos estão convidados, as empresas, os dirigentes sindicais. A gente sabe, né, o ano de 2023, a gente está chegando na metade do ano, né? Tem a questão da economia para a gente poder fechar a sua participação. Logicamente, o tema reforma trabalhista, mas outro tema muito importante, crescimento do comércio. Positivo, nestes primeiros 5 meses do ano, o reaquecimento da economia vem acontecendo de forma lenta ou de forma razoável no seu entendimento, Pastore? Vem de uma forma razoável, parece que nós estamos recuperando bem. O comércio e o serviço é muito sensível às questões da recuperação econômica, principalmente depois da pandemia, porque nós estamos na rua, né? Nós estamos na frente, na linha de frente dessa atividade tão importante. Somos o maior gerador de empregos no Brasil, né? O setor que mais gera emprego, e com certeza o comércio, serviço, turismo, recuperando agora da maneira com que está sendo, nós estamos vendo, isso nos anima muito. Nós esperamos que isso continue, que isso seja uma tendência e que isso vai refletir, logicamente, em toda a cadeia produtiva, porque o comércio, serviço, turismo, você sabe bem, né, Fernando, que ele tem uma interface com outras áreas de uma maneira muito intensa. Então, nós estamos bem animados aqui com a questão da recuperação dos empregos, principalmente, no setor terciário. Você falou aí do setor de empregos, você tem aí de cabeça os números, né, de criação de empregos, porque o CAGED tem mostrando sempre, quando apresenta os números, altamente positivos em relação ao setor de serviços que vem crescendo. Sim, está positivo, nós estamos absorvendo bastante essa mão de obra, que perdemos, inclusive, na pandemia. Nossa expectativa é de que isso continue. Vamos ver aqui, né, Fernando? A gente está torcendo aqui, mas tem expectativa de que a inflação, inclusive, vai cair mais nos próximos meses. A nossa expectativa é essa, de que a inflação caia mais ainda, e com isso nós vamos ter o arrefecimento também de taxa de juros, nós vamos ter um pouco mais de tranquilidade para os empresários na área do setor de serviço, comércio e turismo conseguirem investir com tranquilidade e gerarem mais emprego. Como eu coloquei aqui, Fernando, a atividade fim do empresário é gerar emprego. Ele tendo sossego, tendo previsibilidade, tendo um sistema de trabalho amigável, com normas previsíveis, ele investe, a gente cresce, o Brasil produz. Isso que é importante. Então, estamos animados. Um detalhe interessante, né? A gente fala de reforma trabalhista, mas tem também, né, reforma tributária, arcabouço fiscal, tudo caminhando de forma correta, ou algum ponto que ainda incomoda vocês do FEComércio? O que eu posso falar é da questão mais das relações de trabalho. No campo das relações de trabalho, nós temos uma evolução aparentemente boa, nós estamos monitorando os projetos de lei que são novos, né, para a gente tomar cuidado para que eles não causem nenhum dano aos nossos sindicatos e nossos representados. Então, com relação ao mundo do trabalho, neste governo novo, principalmente, nós estamos bem atentos
nós estamos trabalhando de uma forma bem incisiva para que isso evolua de uma maneira tranquila. Pelo menos as expectativas são boas. Não atrapalhando o comércio, a gente faz a nossa lição de casa, a gente cresce e gera os empregos necessários. E é interessante qualquer negociação na área trabalhista, seja ela, né, de interesse do empreendedor ou de interesse do trabalhador, tem que ser equilibrada, né? Tem que subir as duas partes e chegar a um denominador comum, sempre com muito equilíbrio, não, pastor? Exatamente. É isso aí que é importante, a harmonização entre capital e trabalho. Um depende do outro, empregado e empregador, ambos dependem da empresa. Então, nós temos que ter uma empresa saudável para poder pagar os direitos, gerar os empregos, e isso há que se ter uma pacificação, como eu coloco aqui, eu sempre repito essa palavra aqui, uma pacificação social, uma tranquilidade para que empregados e empregadores progridam simultaneamente, de mãos dadas aí nessa questão dos empregos. Perfeito. Pastor, obrigado pela presença. Amanhã estaremos lá acompanhando o evento. Grande abraço, ótima semana. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Até amanhã, então. Muito obrigado, Eduardo Pastore, advogado trabalhista, consultor da FEComércio, a Federação do Comércio, né, do Estado de São Paulo, amanhã, neste importante evento marcado aqui para São José dos Campos, no SIComércio, Sindicato do Comércio Varejista da cidade, 18h30, para falar das mudanças da reforma trabalhista, mudanças na reforma da reforma trabalhista, que aconteceu lá atrás, em 2017, no governo do presidente Michel Temer. Quem tiver interesse é só acessar o site do próprio SIComércio aqui da cidade, que vai encontrar um link disponível com informações. O pastor já disse, já temos um número efetivo, né, de participantes já cadastrados, inscritos neste encontro de amanhã, e a gente torce para que seja um sucesso, que tenha uma discussão que possa trazer algum tipo, né, de benefício e de soluções, até mesmo para uma questão tão séria. São os dois lados, né, o setor, né, logicamente, né, dos patrões e o setor dos trabalhadores. Eu não diria que é uma briga de braço de ferro, mas todos, né, têm o seu interesse nessa questão, e que esta negociação entre as partes possa trazer um resultado de equilíbrio que traga favorecimento tanto para uma área como também para a outra área que está envolvida nesta negociação de reforma trabalhista. CBN Vale, primeira edição.